Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma semana. Não vamos esquecer de sempre mencionar mais um ano. É verdade. O primeiro dia, o primeiro mês do ano. Estamos nesse início de ano, né, Célia? Ainda fresquinho, com todas aquelas nossas pretensões, as nossas promessas de mudança. Vamos colocar em prática, né? Com aquele caderno em branco, que é onde nós vamos escrever o que quisermos. Ninguém é obrigado a escrever o que não quer. É verdade. Então é o início de mais um ano, o primeiro mês do ano, e mais uma vez estamos aqui. Eu, Nivaldo, toda essa espiritualidade e vocês. Procurando assimilar esses ensinamentos que são importantes para a nossa autoeducação, para desfazermos uma série de conceitos que ainda temos enraizado em cada um de nós. E toda essa doutrina, todo esse Pentateuco que o nosso irmão Kardec nos deixou, nos ajuda sempre a encontrar esse caminho, a nos dar condições de desfazermos crenças que hoje a gente para pensar. É verdade. Quanta coisa que a gente praticava, quantas coisas a gente tinha uma crença e a gente vê que Tínhamos um entendimento, né, Célia? Não tem raciocínio, não tem lógica. E o que a gente sempre fala aqui, né? O estudo, o conhecimento nos liberta. E Jesus já disse isso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade é essa realmente. Quanto mais a gente entende, estuda a doutrina espírita, nós nos liberamos desses preconceitos, dessas crenças que muitas das vezes nos limitam e nos colocam numa condição que nos retém, não nos deixa avançar. Então é muito gratificante estarmos aqui estudando com vocês. Esse estudo especificamente, é porque o MAP tem outros, né? Mas vamos falar desse estudo do Livro dos Espíritos, esse estudo que começou lá em 2020. E nós temos a companhia de vocês, tem muitos amigos aí do outro lado que estão conosco desde o início. É importante, né, ressaltar, Célia, que muitas das vezes a frequência do assistir ao vivo às 8 horas da segunda-feira, a frequência é muito baixa, porque as pessoas hoje todas voltaram. Quando nós começamos lá em 2020, estávamos dentro de uma pandemia, todo mundo em casa, mas hoje não, hoje a vida voltou ao normal, todas as suas atividades, escolas, trabalhos, mas é importante que todos saibam, né, e as pessoas fazem isso, acessam posteriormente. Os nossos estudos estão lá, guardados, né, arquivados no YouTube, no Facebook, no Instagram, e vocês podem acessar, e as pessoas acessam, né, desde o primeiro até agora. Mas lá na pandemia, Nivaldo, era um número muito grande de irmãos que assistiam. É verdade. Não só esse, mas como todos os programas online. Né? Hoje, se tivermos um aí do outro lado, procurando esse estudo, honestamente, já valeu a pena. Já valeu a pena. E Célia, a gente poderia até ir um pouco mais além. Mesmo que não tivesse nenhum encarnado, nós sabemos também temos
muitos, mas muito, incontáveis, desencarnados, aproveitando, bebendo dessa fonte, bebendo desses conhecimentos. Porque a gente pensa no agora. Mas os nossos amigos espirituais que coordenam esse trabalho, nós já falamos aqui, Nivaldo não se cansa de falar que antes de ser concretizado esse estudo, ele já existia no mundo espiritual. Já havia uma programação. Já havia essa programação. Então, hoje, por exemplo, nós vamos para mais uma lei de Deus, mais uma lei natural, que é a lei de liberdade. E os nossos amigos espirituais, com antecedência, eles já sabiam que iríamos comentar, iríamos estudar esse item. Então, todos os nossos irmãos desencarnados que precisam ouvir, também estudar conosco, são trazidos. São trazidos, e os que não podem, os nossos comentários, as perguntas de Kardec, as respostas da espiritualidade chega até eles. Então, é o que Nivaldo falou. Eu disse, se um estivesse aí do outro lado, já teria valido a pena. E Nivaldo foi mais além. Porque os nossos amigos desencarnados, a gente não tem ideia. Quesito, a gente sempre tem exemplo vindo de Chico, de Divaldo, dessas personalidades que foram para nós, né? André Luiz. Então, Chico, numa determinada ocasião, a gente já contou isso aqui, ele fazia o estudo do Evangelho no centro espírita. E havia lá uma quantidade de encarnados, presentes participando. E essa quantidade de pessoas foi diminuindo, até que Chico se viu fazendo o estudo do Evangelho sozinho. Ele ia para lá, lia e comentava o Evangelho. Só que não tinha mais ninguém. Então ele aventou com o Emmanuel a possibilidade de acabar com aquele estudo, até porque não tinha mais ninguém encarnado. E aí o Emmanuel disse para ele que ele voltasse na semana seguinte, fizesse o estudo, que ele ia poder ter uma ideia do que estava realmente acontecendo. Então, na hora do estudo, a visão espiritual de Chico foi aberta e ele viu a quantidade de desencarnados que estavam ali para ouvi-lo ler e comentar o Evangelho. Até hoje, a gente fala isso de arrepiar, né? A partir daí, ele nunca mais questionou a possibilidade de fazer um estudo que não tivesse ninguém encarnado. Essa é uma das histórias de Chico, né? E nós temos uma orientação ao vivo de um grupo do Evangelho que nós tínhamos presencial antes da pandemia, aonde a nossa coordenadora, ela sempre falava, ela sempre fala que o respeito que nós temos que ter quando abrimos, na época ela falava do Evangelho, quando abrimos esse livro para ler, para estudar, o respeito que nós deveríamos ter com os nossos irmãos desencarnados, que com certeza estariam ali. Então, isso ficou em cada um de nós que fazíamos parte daquele grupo. E que hoje ainda temos esse estudo presencial e esse respeito, essa seriedade com esses irmãos permanece em cada um de nós. E é bom falar isso, porque essa seriedade, quando a gente para fazer um estudo como esse, a gente não está aqui só ocupando um tempo do nosso tempo, não. Nós estamos procurando ensinamentos, nós estamos ajudando, levando
ensinamentos para os nossos irmãos. Essas perguntas desse livro, as respostas da espiritualidade, elas têm um valor imenso para os nossos irmãos que precisam escutar, estudar e entender esses questionamentos de Kardec e esses esclarecimentos. Então, já passamos até bastante tempo com essa introdução do nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai. Agradecendo, Mestre Jesus, por ter aceitado essa incumbência de nos orientar, de nos conduzir de volta ao nosso Pai. Te pedimos, Mestre, que a Tua luz ilumine o nosso entendimento. Ilumine, Mestre, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Que nos fortifique para que possamos, com coragem, com determinação, com toda a vontade, essa potência que nós temos, que é nossa, que possamos enfrentar todas essas dificuldades, todos esses obstáculos, que com certeza estarão à nossa frente. Mas sabemos, Mestre, que a Tua luz nos orientando, que o Teu amor, a Tua serenidade nos guiando, todos nós, com firmeza, com determinação, vamos ultrapassar todos esses imprevistos. Te agradecemos e te pedimos que a Tua mão esteja sobre todos nós, principalmente, Mestre, sobre esse orbe que se encontra num momento tão turbulento. Que a Tua paz, Mestre, o Teu amor possa estar aqui junto de cada ser habitante desse orbe. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E como sempre fazemos, e vamos continuar fazendo, se Deus quiser, a nossa mensagem da semana, para que a gente leve para a nossa semana, ela diz o seguinte: o que eu aprendo não me faz melhor do que ninguém. O que eu aprendo me faz melhor do que eu era. Essa mensagem, quando diz o que eu aprendo, não é para eu mostrar para ninguém o que eu aprendo em relação à doutrina espírita, a esses ensinamentos que nós estamos agora aqui procurando. O que nós aprendemos não é para mostrar conhecimento para ninguém. O que nós aprendemos é para que a nossa educação seja aprimorada. Se eu sei que eu não posso mais fazer determinada coisa, eu não faço. Agora, enquanto eu acho que aquilo ali é aceitável, é normal, eu vou continuar fazendo. Aí nós vamos voltar no início desse programa, que Nivaldo falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi Jesus quem disse isso. Então, esse aprendizado que nós procuramos e temos que procurar, temos que ter essa vontade sempre de procurar esses ensinamentos, ela não vai nos tornar melhor.
Até porque o que eu faço com o que eu aprendo é que vai fazer diferença. Agora, só aprender não vai fazer diferença nenhuma. Agora, o que eu faço, o que eu aprendo, ela não me torna melhor do que ninguém. Ela apenas melhora a mim mesma. Eu acho que foi Paulo quem falou que... Não, isso aí foi ele que falou. O que eu não quero, eu ainda faço. E o que eu devo fazer, o que eu quero... ainda não faço. Tá, mas é uma outra... É uma outra fala. O que eu sou... Hoje eu sou melhor do que ontem, mas amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Esse é o nosso, deve ser o nosso caminhar. Então, se eu aprendo que os nossos irmãos, ainda ignorantes, se aproximam de cada um de nós por afinidade, e se eu já aprendi que eu não me interessa esse convívio mais estreito, eu já aprendi que cabe a mim mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as coisas, as minhas ações. Então, essa mensagem é para que a gente reflita que o que nós aprendemos não nos faz melhor do que ninguém. Exatamente, você falou, né, Célia? Você já disse, eu só vou repetir. O importante não é o que a gente sabe ou aprende, é o que a gente faz com o que a gente faz ou aprendeu. Porque, infelizmente, a gente ainda observa, movido pelo orgulho, pela vaidade, pessoas que conhecem um pouquinho mais, quererem se sobrepor a outros que estão no caminho ainda do aprendizado. E a gente sabe, nosso irmão lá atrás, muito tempo lá atrás, leu e repetiu para a gente: eu só sei que nada sei. Isso Sócrates falou para a gente lá antes de Cristo. E tem que ficar. Não, antes de Cristo não, né? Sócrates falou antes de 400 anos. 400, 400 então, anos. Por mais que a gente saiba, primeiro que não existe professor da doutrina espírita. Se existe, não está mais encarnado, que foi o nosso irmão mais velho. Ele mestre. Agora, nós aqui encarnados, nós podemos todos saber muito, estudantes. Mas ainda estamos nesse caminho de só sei que nada sei. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos iniciando hoje o capítulo 10 e a 10ª lei, que é a lei de liberdade. Nós acabamos agora de estudar, semana passada, a lei de igualdade. E a lei de liberdade é uma lei muito importante. É porque a gente acha, né? Eu tenho liberdade, mas a gente vai ver que não é bem assim. Dentro dessa lei, a gente vai estudar 8 tópicos. Primeiro deles, liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro e o resumo teórico do móvel das ações do homem. Então são todos 8 tópicos que a gente vai explorar. Kardec explorou para nós todo esse conhecimento dentro dessa lei da liberdade. E a primeira pergunta que Allan Kardec faz, que é a de número 825, dentro da liberdade natural, ele pergunta o seguinte: existem posições no mundo em que o homem possa se vangloriar
de gozar de uma liberdade absoluta. E essa palavra absoluta, ela é que faz toda a diferença. Existe algum local, alguma forma que o homem possa gozar de uma liberdade absoluta? Existe algum, é como se Kardec estivesse perguntando assim, existe algum ser encarnado Que goze dessa que liberdade. goze dessa liberdade absoluta? É importante, Célia, que a gente fale, contextualize um pouco a palavra liberdade. É. Né? Porque a liberdade, ela tem os seus limites do direito e do dever. Né? Então, eu tenho liberdade? Tenho. Eu sou livre. Mas eu tenho uma liberdade desde o momento em que... Relativa. E ele fala aqui de uma liberdade absoluta. Por isso é que faz a diferença. Porque a nossa liberdade é sempre relativa. Porque... Mas aí a gente vê... A gente sabe que tem diferença entre a lei humana e as leis de Deus. Na nossa Constituição, que é a Carta Magna, né? É a lei maior que nos rege, nós aqui no Brasil. Então, em relação à liberdade, tem lá um tópico, um artigo lá da lei que diz todo homem, aí é homem e mulher, todo ser, né? É livre. Tem liberdade de ir e vir. É liberdade de todo ser de ir e vir. Então, a gente pensa que liberdade é eu vou para lá, eu venho para cá, eu faço o que eu quero. Isso não é bem assim. Essa liberdade, ela não é absoluta. Ela é sempre relativa porque eu tenho que levar em consideração exatamente isso, os meus direitos, mas os meus deveres e os meus direitos. Porque a gente eu tenho que levar em consideração o direito do outro, da Célia que está aqui. E aí, Nivaldo, quando você leva em consideração o meu direito, você já vai cercear a sua liberdade. Já estou limitado. Espontaneamente. Exatamente. Então já não tenho mais essa liberdade absoluta. Então, repetindo, Kardec pergunta se existe posição no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta. E eles respondem, não. Porque todos vós tendes necessidades uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Por que eles fazem essa complementação, tanto os pequenos quanto os grandes? Porque talvez tenha pessoas que estejam numa posição tal, que se julgue tão grande, que não tenham que dar satisfação dos seus direitos, dos direitos dos outros. Mas eles são muito claros aqui. Todos têm a necessidade um dos outros. Nós dependemos um do outro. Nós vivemos em sociedade. E nós já estudamos a lei de sociedade. É isso que eu ia falar. Nós já estudamos a lei de sociedade. E Kardec foi tão minucioso, Célia, nessa colocação do Livro dos Espíritos, que ele colocou esse capítulo depois da lei de sociedade. Porque era preciso que a gente entendesse essa lei para que a gente agora pudesse fundamentar esse entendimento da lei de liberdade. Porque, em cima do que Nivaldo falou, a lei de sociedade é uma lei de Deus. Nós precisamos conviver um com o outro. As diferenças que existem entre nós é que nos faz refletir, é que nos faz pensar, repensar nos nossos atos. Então, quando a espiritualidade nos diz, porque todos precisais um dos outros, aí fica fácil da gente entender por que precisamos do outro. Porque nós precisamos conviver. O homem é um ser social. É por isso que nós vamos ter que nos relacionar. Sério, essa liberdade absoluta não existe. Não existe. Nós temos sempre que levar em consideração aos nossos irmãos que estamos de caminhada, a quem está junto conosco. Nós não estamos sozinhos. Aí tem a questão, vamos para a questão 826.
Kardec pergunta: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Lá em cima, Kardec pergunta se haverá no mundo alguma posição em que o homem goze de liberdade absoluta. E aí eles nos respondem que não. Não. Uma posição que o homem ocupe. Agora, Kardec faz mais ou menos a mesma pergunta, mas mudando o que ele quer perguntar. Em que condições um homem pode gozar de absoluta Dessa liberdade liberdade absoluta, né? Absoluta. E aí eles nos respondem: nas do eremita no deserto. Então vamos lá. O eremita do deserto é aquele homem que vive só. Só. Então, ele não vive em sociedade. Então ele tem liberdade absoluta. Só nessa condição. Aí continua a espiritualidade. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Vamos sempre entender que se existe direito, existe dever. Deveres. Não, Embora muitos de nós só queremos os direitos. Queremos os deveres a gente tenta ignorar, né? Então, se há entre eles direitos recíprocos, também existe deveres recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Então, mesmo lá, aquele homem, o eremita do deserto, se tiver em dois... Se tiver outro eremita lá, eremita acabou. Já acabou a liberdade absoluta dele. dele. Exatamente. Ele vai ter que respeitar o direito do outro. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Aí a gente pega o eremita e coloca outro eremita lá. Então, a partir do momento em que se tenha dois seres vivendo ali em comum, eles vão ter direitos e vão ter deveres. Isso, Célia, é fundamental. Embora a gente esteja aqui estudando, né, o que Kardec propôs em 1857, vamos trazer para o dia de hoje? Será que a vida em família a gente precisa levar em consideração essa liberdade natural entre marido e mulher, pai e filho, mãe e filha? E como é que faz? No trabalho, na escola, na nossa vizinhança, no nosso grêmio recreativo, na nossa partida de futebol. Olha a lei de liberdade, onde a gente pode aplicar e expandir todo esse entendimento. Temos que respeitar o próximo, porque não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Esse respeito, porque a gente só fala em direito. Então, esse respeito ao direito do outro, nós temos que ter. E se eu respeito o direito do outro, eu estou praticando o meu dever. Eu não quero que o meu direito seja respeitado. O outro está praticando o dever dele em respeitar o meu. Ou seja, direito e deveres, eles não, eu não posso querer para mim todos os direitos. Eu preciso entender que eu tenho direitos e eu tenho os deveres. É indissolúvel isso. Questão 827. Kardec pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira do homem o direito de pertencer-se a si mesmo? Eu vou perder a minha personalidade pelo fato de respeitar o direito do outro?
A obrigação de respeitar os direitos alheios tira do homem o direito de pertencer-se a si mesmo. Vou perder a minha personalidade? E eles respondem, de modo algum. Pois este é um direito que lhe provém da natureza. É um direito elementar. É um direito que eu tenho sobre mim. E o meu maior direito é o direito de viver. Né? Chico, ele falava, claro que não são com essas palavras, mas ele dizia, eu respeito o direito de você ser como você quiser ser. Agora, eu me dou ao direito de ser como eu sou. É a resposta dessa questão. Então, o fato de eu ter que respeitar o direito do outro não tira de mim o meu direito de ser quem eu sou. Tá? Sabe aquela atitude que o nosso companheiro ou o nosso colega toma, e aí a gente vira para ele e fala assim, eu respeito a posição, o teu pensamento, a maneira como você leva a tua vida, mas não concordo. O fato de não concordar é um direito meu. Agora, o fato de respeitar é um dever meu. Eu preciso respeitar, mesmo que eu não concorde. Perfeitamente. A gente pode respeitar a atitude do outro, mas não concordar. Por que nós temos esses embates, e muitas das vezes severíssimos? Porque a gente quer mudar o outro. E a gente não muda ninguém. Por não concordar. Por não concordar. Nós desrespeitamos o direito dele pensar e ser como ele quer ser. Eu não tenho esse direito. É um direito dele. Eu estou invadindo o direito dele. E a gente precisa entender isso. No meu ponto de vista, segundo a minha visão, seu entendimento, o que ele faz está errado? Segundo a minha visão, está. Mas é um direito dele. Eu posso, através das minhas atitudes, do meu modo de levar, de conduzir a minha vida, eu posso influenciar ele, modificar ele nunca. A modificação é ele que vai fazer com ele. Aí vamos para a questão 828. Kardec pergunta, como se pode conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre seus subordinados? É muito comum. Essa pergunta de Kardec... Trabalhar um pouquinho essa pergunta, né, Célia? Se ela fosse feita hoje... Estaria atual. Muito, muito, muito. Faz porque eu estou mandando fazer. Então, nós, infelizmente, ainda encontramos, né, famílias em que normalmente é o homem, o né? homem, né, exerce ou tenta exercer de uma forma imposta, né? Exatamente, impositiva, os seus direitos. A última palavra é dele. Né? Ele manda. E Kardec pergunta exatamente como conciliar essas opiniões, né, de certos homens com esse despotismo, tirania, né? Que frequentemente eles próprios exercem na intimidade e sobre seus subordinados. Na intimidade, muitas das vezes, né, Célia, a gente percebe aquela pessoa super agradável, mas no íntimo da sua família, eles exercem essa condição. E quando o Kardec coloca, exerce no seu lar e sobre seus subordinados, ou seja, fora do lar,
ele como ocupa aquele posto, tem aquele poder, ele também submete os seus subordinados a essa tirania. Então, como conciliar isso? Como entender, né? Aí a espiritualidade nos esclarece. Eles têm a compreensão da lei natural. Mas, até porque a lei natural está na nossa consciência. Todos nós temos. Podemos ser analfabetos espiritualmente, não sabemos ainda ler essas leis, mas elas estão lá. Cabe a cada um de nós se alfabetizar. Então, a espiritualidade nos responde. Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Eles sabem. Eles entendem perfeitamente que não devem, mas o orgulho e o egoísmo falam mais alto. Quando não apresentam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Eles sabem que não podem, eles sabem que não devem, mas ainda assim faz. Agem dessa forma. Aí a gente vai lembrar, Nivaldo, lá do Evangelho, muito será cobrado daquele que muito é dado. E a 828, ela tem um desdobramento da letra A. Kardec pergunta: ser-lhes-ão na outra vida, a gente sabe da reencarnação, todos nós reencarnamos, ser-lhes-ão na outra vida levados em conta os princípios que professaram nesse mundo? Como vai ser a próxima reencarnação deles? É como Kardec, resumindo a pergunta de Kardec. E eles nos respondem: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Olha a nossa responsabilidade. É aquela situação, né? Nós sabemos, mas não fazemos. Mas não fazemos. E como a gente sabe e não faz, né, Célia? Como? Cada um de nós. Se nós formos nos questionar, quantas coisas a gente sabe e não faz. A gente sabe, por exemplo, que não deve avançar um sinal vermelho. Mas a gente olha para o lado, não tem ninguém, a gente avança. Isso materialmente falando. Outras coisas mais, né? E continua os nossos amigos espirituais. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Um homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Vamos parar para pensar. Eu acho que um exemplo que a gente poderia usar, até porque o capítulo seguinte me levou a pensar nisso. O subtítulo seguinte, que é escravidão, me levou a pensar nisso. Lá atrás, na época, lá atrás, agora não existe mais trabalho escravo, ninguém não deveria. Ninguém não deveria. Submete ao outro. Mas lá atrás, quando nós fazíamos ainda
submetia ao nosso bel prazer aquele irmão que nós compramos, que veio trazido. Muitas das vezes não fazia o que queríamos, a gente submetia a castigos. Mas, quando chegava no final da semana, eu ia para a missa rezar. Eu ia comungar, eu falava para o padre meus pecados. Então, eu parecia ser uma coisa que, na verdade, eu não era. Essa humanidade que é inerente a cada um de nós, eu não praticava. Mas eu ia lá pedir perdão ao nosso Pai. Mas eu voltava e submetia a castigos severos aquele que estava sob meu domínio. Então, esse homem simples, aí a gente vai lembrar de como o nosso Pai nos criou. Simples e ignorante. Então, a gente não precisa ser adepto de tal crença, de tal... Não. A gente precisa ter espiritualidade. É a gente coadunar os nossos pensamentos com as nossas ações, com os nossos movimentos. Esse aqui é o mais importante, que nós temos que estar sempre, porque como você trouxe muito bem aí nesse exemplo, agimos de uma forma e aí fazemos de outra, né? E aí nos apresentamos de uma outra forma. Então, esse pensamento e essa ação é que a gente precisa estar cada vez mais coadunada no mesmo momento. E vamos lembrar sempre desse ensinamento que a espiritualidade nos diz. Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é o de aplicá-lo a si mesmo. E a gente tem, né, trazido pelas obras de André Luiz, quando Kardec pergunta: os princípios que professam neste mundo, nesta vida, serão levados em conta em vidas futuras? Com certeza. A gente tem a semeadura os livros e de André Luiz, que mostram para nós exatamente essa montagem dessa nova reencarnação, levado em consideração as nossas vidas pretéritas. Porque nós precisamos voltar para aprender, para aprimorar. Tem uma lei, né, Nivaldo, de Deus. Ação e reação, causa e efeito. Perfeitamente. Se eu fiz sofrer, se eu fui cruel, eu preciso ressarcir aquilo. De que maneira então agora não existe mais escravidão, então prescreveu? Não prescreve. E nem sempre, né, Célia, nós daquela maneira. Dente por dente, o olho por olho. Porque nós sabemos que, como disse Maria Santíssima, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, muitas das vezes, o que nós fizemos de mal numa encarnação, nós vamos voltar na outra para retribuir, para refazer aquele caminho com amor, desfazendo tudo aquilo que nós tínhamos feito numa encarnação anterior. Então, a gente precisa entender que quanto mais inteligência nós temos, mais responsabilidade ela também vai exigir de nós. Exatamente. Porque a gente vai ter condições de discernir. Aquele que não tem nada, o bem e o mal para ele... passa, né? Então, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso estudo, nessa noite de hoje. E queremos desejar a todos vocês uma semana de muita paz, de muito entendimento, de muita alegria, de perseverança, de conquistas nesse novo ano que estamos começando ainda, primeiro mês. Esse livro todo em branco para que a gente possa escrever a nossa história e chegarmos lá ao final e nos orgulharmos
do que escrevemos. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, a essa equipe que está sempre aqui conosco, que é a responsável por esse estudo, agradecer a essa casa, ao nosso MAP, que nos possibilita levar para vocês, levar para a espiritualidade o estudo desse livro dos Espíritos. Que tenhamos todos uma semana de muita paz, de muita compreensão e de muito amor. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.